Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada sobre a sua vida, seja derramada sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom a gente estar juntos aqui, que bom a gente poder, nesse tempo de culto, entoar louvores ao Senhor, adorar o nome dEle, adorá-lo na beleza da sua santidade. Nesse tempo de pandemia, a gente está se reunindo remotamente, cada um na sua casa, mas o Espírito que está conosco aqui, que está em nós aqui, é o Espírito que habita você, e é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Hoje é domingo, o dia da ressurreição, o dia em que os primeiros cristãos já se reuniam para poder celebrar a realidade da ressurreição e proclamar essa verdade para os quatro cantos. Durante as últimas semanas e durante todo esse mês de agosto, nós estamos na série Fortalecidos. Já ouvimos falar que somos fortalecidos na fé, somos fortalecidos na esperança, somos fortalecidos no amor, somos fortalecidos na missão. E hoje nós veremos que somos fortalecidos na missão não, eu já ia errar aqui. Nós somos fortalecidos na comunhão. Na comunhão. Na semana passada o pastor Binho compartilhou com vocês o Fortalecidos na Missão. Mas como igreja, nós estamos reunidos, mesmo que remotamente, para adorar o nome do Senhor. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Eu queria começar esse tempo de culto, esse tempo de adoração ao nome do Senhor, lendo o Salmo, capítulo 19, os 4 primeiros versículos. Esse salmo de contemplação, de coroação das obras de Deus ao seu Criador, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Esse salmo convida a gente a olhar para as obras do Senhor expressas na natureza, a olhar aquilo que o Senhor fez e ver como cada parte da natureza, cada parte da criação exalta o nome do Senhor. E nós, como criação dele, também fazemos isso. Juntamos as nossas vozes junto às vozes do coro celestial, juntamos as nossas vozes, a voz do coro da natureza, que sem linguagem, sem palavras, sem nenhum som, faz com que a sua voz seja ouvida até os confins do mundo. Vamos fazer isso louvando ao Senhor, adorando o Senhor. Eu vou pedir para a Gi fazer essa oração de adoração, de contemplação e exaltação do nome do Senhor. Paizinho querido, como é bom poder estar reunida, apesar de remotamente, com os meus irmãos, para exaltar e bendizer um Deus tão grande como o Senhor, para poder dizer que não há um Deus como o Senhor nosso Deus, não há Deus tão grande, tão maravilhoso, tão infinito em bondade e beleza como o Senhor. Eu te agradeço por tanto amor demonstrado a nós, tão miseráveis, te agradeço por tantos favores imerecidos. E eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor faz por nós coisas que jamais poderíamos sequer imaginar. Nós te adoramos, nós te louvamos, te bendizemos em teu nome. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar louvores a Ele. Esse hino, que é o número 28 do nosso inário. Você que está na sua casa pode abrir o seu inário aí, arrastar o sofá para o lado, se levantar junto com o seu marido, sua esposa, seus filhos. Vamos entoar esse louvor de exaltação ao nosso Criador. Tuas obras te coroam como a luz de esplendor, astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular.
nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor, revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Vem, recebe, ó Senhor, a honra e o louvor, que junto com a criação nós trazemos aos teus pés. Tua igreja cantará, toda a terra ouvirá, que o reino já chegou. Fonte és de alegria e vida, és do bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos tantos hinos na jornada até o final. Vem, recebe, ó Senhor, a honra e o louvor, que junto com a criação nós trazemos aos teus pés. Tua igreja cantará, toda a terra ouvirá, que o reino já chegou. Vem, recebe, ó Senhor, a honra e o louvor, que junto com a criação nós trazemos aos teus pés. Tua igreja cantará, toda a terra ouvirá, que o reino já chegou, que o reino já chegou, que o reino já chegou. Amém, glória a Deus. É bom entoarmos louvores ao nome dele, mas quando a gente contempla esse Deus que é tão maravilhoso, esse Deus que revela a sua glória, revela as suas impressões digitais na criação, esse Deus que revela as impressões digitais dele na nossa vida, a gente percebe o quanto a gente é falho, o quanto a gente ainda é imperfeito diante da santidade, da grandiosidade, da beleza desse Deus. E ao reconhecermos isso, existe uma atitude que nós podemos tomar, que é de reconhecermos a nossa fraqueza, reconhecermos a nossa insuficiência, reconhecermos a nossa debilidade e nos voltarmos ao Senhor em contrição, em arrependimento, em tristeza pelos nossos pecados. É exatamente isso que o salmista convida a gente a fazer na sequência do Salmo 19, que foi o salmo que a gente começou lendo aqui. O salmista, nos versículos 12 até o versículo 14, diz o seguinte: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, perdoa-me das faltas que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que a soberba não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O salmista então conclui esse salmo, fazendo uma oração, um pedido, um voto ao Senhor. Senhor, que as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Você pode fazer essa oração junto comigo? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que essa seja a oração do seu coração, que essa seja a minha oração hoje, todos os dias da minha vida. Que no nome de Jesus, ao reconhecermos e ao discernirmos as nossas faltas, as nossas fraquezas, nós nos voltemos ao Senhor em arrependimento. E que a gente possa pedir, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração não sejam desagradáveis a Ti, não sejam reprováveis diante de Ti, mas que elas sejam agradáveis. Pois Tu és a minha rocha, Tu és o meu redentor, aquele que me redime dos meus erros, dos meus pecados e das minhas faltas. Eu vou pedir para o Alisson fazer mais essa oração, uma oração de confissão. Santo Deus, nós queremos pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. Pedir perdão pelas nossas falhas, ó Pai, reconhecendo o quão grande o Senhor é e o quão pequeno nós somos, ó Pai. Perdoa, Pai, então, cada falha nossa, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor, ó Pai. Que possamos, diante do Senhor, ó Pai, lendo Sua palavra, ó Pai, conhecendo ao Senhor, agradar ao Senhor, ó Pai, com as nossas atitudes. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Depois que a gente entoa louvores ao Senhor, depois que a gente reconhece quem a gente é e quanto a gente está em falta com Deus, a gente agradece a Ele. Agradece a Ele por tantas bênçãos que Ele nos dá, por tanta graça que tem nos cercado dia após dia. A gente agradece pelas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos. O livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 24, diz o seguinte: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A gente vai ler hoje na pregação o livro de Atos, que mostra como os primeiros cristãos viviam com liberalidade. Eles aprenderam o espírito do que Provérbios está falando aqui para a gente, aquele que dá com liberalidade, aquele que abençoa a vida do próximo, aquele que demonstra a sua gratidão através do seu serviço e da diaconia, de dispor dos seus bens, dispor do seu tempo, dispor daquilo que você aprendeu, daquilo que Deus depositou na sua vida para o serviço do outro. Você recebe muito mais em bênçãos, muito mais em companhia, muito mais da graça do Senhor. Porém, aquele que retém não apenas bens materiais, mas que retém também do seu tempo, que retém da sua paciência, aquele que retém mais do que é justo, só traz desgraça, só traz falta de contentamento. E aqui o escritor de Provérbios diz que tudo isso, toda essa retenção que a gente faz daquilo que é além do justo, será para a gente em pura perda. Que no nome de Jesus nós sejamos motivados pela liberalidade, nós sejamos conhecidos como povo que dá liberalmente do seu tempo, dá liberalmente do seu recurso, dá liberalmente do amor que foi derramado sobre si. Que no nome de Jesus nós não sejamos aqueles que retém o que é além do que é justo e que acaba acumulando perda na sua vida. Nós somos desafiados durante esse tempo a termos o coração grato. E você, meu irmão, você, minha irmã, é desafiado a demonstrar a sua gratidão a Deus, demonstrar a sua fidelidade a Deus através do seu dízimo e da sua oferta. Você pode fazer isso através da nossa conta bancária. Os dados estão aí na tela para você poder fazer o seu depósito, para você demonstrar a sua gratidão, demonstrar a sua fidelidade a Deus através dos seus bens, através dos seus recursos financeiros e ajudar a nossa igreja a manter os seus compromissos durante esse tempo. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez, vamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Deixa eu orar por você. Senhor, nós te somos gratos porque a Tua bênção tem estado sobre nós, a Tua graça tem sido derramada sobre as nossas vidas através de Jesus, Teu Filho, em quem nós temos acesso a todas as bênçãos celestiais nas regiões espirituais.
Obrigado, Senhor, porque nós temos a maior de todas as graças, que é a salvação em Jesus Cristo. Mas nós te louvamos também pelas graças comuns do nosso dia a dia, pelo teu sustento e pela tua provisão que não tem nos faltado. Oh Deus, obrigado, porque nesse tempo onde tantas pessoas perderam os seus empregos, tantas pessoas têm padecido no nosso país, não tem faltado alimento nos nossos lares. A igreja de Vila Hortência tem sido uma igreja marcada pelo amor, pela solidariedade, pelo socorro aos mais necessitados. Deus, continue a sustentar cada um dos meus irmãos, dando-lhes condições, ó Deus, para continuarem a abrir as suas mãos, a abrirem os seus bolsos, a abrirem suas casas, a abrirem seus corações e darem liberalmente para aqueles que são mais necessitados. Ajuda-nos, ó Deus, a não retermos para nós mesmos aquilo que o Senhor tem nos dado, mas que sejamos conhecidos como um povo que dá liberalmente, que dá de si, que dá do seu amor, que dá do seu tempo, mas que também doa dos seus recursos. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos como povo a viver em comunhão, uns com os outros, mas em comunhão contigo também, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. É por isso que te pedimos e é isso que te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar mais essa canção que fala sobre sermos bênção na vida um do outro e vivermos em comunhão. Se
sempre uns aos outros, em comunhão, sempre uns aos outros, em comunhão. Amém, amém. Essa música fala muito a respeito daquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar hoje. Quero te convidar, você que está na sua casa, a abrir a sua Bíblia aí e acompanhar comigo a leitura do Evangelho segundo Lucas escreveu, só que não o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Atos. Eu sempre gosto de brincar, de falar que Atos é um evangelho, sim, embora seja um livro histórico, a classificação dele seja um livro histórico, mas Atos fala para a gente como o evangelho que Jesus pregou e ensinou a seus discípulos foi vivido na prática por esses discípulos. E como a gente, nos nossos dias, pode viver o evangelho, porque Atos, na verdade, é a continuidade daquilo que Jesus vivia, só que agora Jesus não estava mais em carne e osso entre os discípulos. Agora a igreja precisava andar na dependência do Espírito, mas com as próprias pernas. Então, como é que a gente pode ser igreja? Como é que a gente pode ser fortalecido na nossa comunhão com os nossos irmãos nesse tempo? Eu quero te convidar a abrir Atos capítulo 4. Eu vou ler com vocês os versículos de 31 a 37. A palavra de Deus diz assim: Tendo eles, os discípulos, orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Até aí a leitura, até o final do capítulo 4. Deixa eu orar com você mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e ela fala aos nossos corações. E essa é a minha oração nessa hora. A despeito desse servo humilde que fala com os meus irmãos, a despeito das minhas fraquezas, a despeito dos meus pecados, a despeito, Deus, de tudo aquilo que pode ser impeditivo para que o coração dos meus irmãos seja tocado pelo Teu Espírito Santo, eu te peço, age poderosamente em mim, age poderosamente através de mim, para que a Tua palavra seja comunicada e encontre lugar no coração dos meus irmãos, para que essa palavra no coração de cada um de nós gere vida, gere frutos para a vida eterna, é o que eu te peço no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Há alguns anos atrás, pelo menos uns 5 anos atrás, uma expressão de origem do idioma Zulu ficou muito conhecido no nosso meio aqui no Brasil, a expressão Ubuntu. Ubuntu, que muito mais do que um sistema operacional de computador, é uma expressão que não tem tradução, assim como saudade só existe no português, essa expressão, e que quando você vai traduzir para outro idioma, você tem que falar algo muito grande para explicar o que é saudade. Ubuntu quer dizer que eu sou quem sou por causa de quem nós somos. A expressão Ubuntu quer dizer para a gente que a nossa vida, como seres humanos aqui na Terra, está condicionada à vida em comunidade. O ser humano é um animal comunitário, é um animal que vive em bando. A minha geração, a geração que nasceu nos anos 90, até a geração que nasceu no começo dos anos 2000, vai se lembrar de uma outra expressão muito conhecida. Se a primeira expressão, a Ubuntu, é de origem Zulu, lá no continente africano, uma outra expressão havaiana muito conhecida por nós é o Ohana. E se tivesse mais gente da nossa geração aqui, todo mundo ia repetir em coro. Ohana quer dizer o quê? Ohana quer dizer família, e família quer dizer nunca abandonar ou esquecer.
Outra coisa que os desenhos da Disney ensinaram para a gente, né, de que família é nunca abandonar e nunca esquecer. Ohana, duas expressões idiomáticas que falam a respeito dessa necessidade de nós, como seres humanos, permanecermos unidos, permanecermos conectados como família. Se a gente olhar para a cultura dos nossos dias, as grandes empresas, ao procurarem fazer entrevista de emprego com potenciais futuros funcionários, essas empresas procuram nessas pessoas uma habilidade que quase sempre está nessas pesquisas e nessas buscas das empresas, que é a habilidade de trabalho em grupo. Se você está procurando emprego, uma dica para currículo aqui de quem está desempregado, se você está procurando emprego e a empresa perguntar como você é em trabalho em grupo, se você não é bom, você não vai mentir para o entrevistador, mas você vai se esforçar para ser o melhor possível, porque a habilidade de trabalho em grupo, trabalhar pelo bem do todo, pelo bem da empresa, é algo muito requisitado pelas grandes empresas hoje, porque as grandes empresas perceberam que ninguém faz grandes trabalhos e vai a lugares e metas grandiosas sozinho. A gente vai em grupo, em comunidade, em comunhão. E por essa necessidade que todos os seres humanos têm por comunhão, essa necessidade foi suprida de uma certa forma com o advento da internet e das redes sociais, né? Muita gente que vivia saudosista do passado, mas na minha época a nossa juventude era muito unida, só que cada um foi mudando o interesse, foi casando, cada um está num canto da cidade, outros, cada um num canto do país, outros até mudaram de país. E aí, com o advento das redes sociais, aquela comunidade que antes estava junta e agora está espalhada pelo mundo, pode estar junta novamente pela internet. A gente, aqui na Vila Hortência, nós somos uma comunidade, a gente está espalhado em vários lugares de Sorocaba, e eu estou sabendo que tem gente de outras cidades que assiste a gente de outros estados que acompanham os nossos cultos aqui. Nós somos uma comunidade que está junta, mesmo que virtualmente, apesar da distância. E tudo isso mostra que nós, seres humanos, somos seres criados para a comunhão, seres criados para compartilhar, seres criados para compartilhar a vida, para compartilhar uma refeição. Como é gostoso a gente receber alguém em casa, ou ser recebido na casa de alguém, né? Para poder compartilhar uma refeição. Só que, quando a gente olha para o mundo à nossa volta, existe uma triste constatação de que, cada vez mais, o nosso mundo está se tornando individualista, egoísta, e apesar de todos esses recursos que estão à nossa disposição, as pessoas não querem saber mais de viver em comunidade. Essas distâncias que foram encurtadas pela internet acabam não gerando mais conexão. Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele fala que a sociedade líquida, que é essa sociedade que a gente vive, tem 5 mil amigos no Facebook, mas não tem um amigo com quem essa pessoa pode contar para ligar de madrugada quando a coisa apertar, quando está brigando com o marido, brigando com a esposa. É a geração que tem muitos contatos, mas poucas conexões realmente profundas. Se antes a gente era obrigado, né, a lidar com os problemas familiares, a lidar com os problemas dentro da igreja, por exemplo, hoje é muito fácil eu sair da igreja e me mudar para alguma outra, ou congregar numa igreja totalmente online, na igreja do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu briguei com alguém aqui na vila, vou deixar de frequentar a vila, não vou resolver os meus problemas ali e vou assistir o culto da igreja de Pinheiros, lá em São Paulo, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Tem um bom pregador, a música é muito boa, e o melhor de tudo, eu não tenho que lidar com o problema de ninguém precisa conhecer os meus problemas também. Só que, como eu disse, o ser humano é um ser criado para a comunhão. O ser humano não foi criado para viver isoladamente, para viver a vida completamente remota de casa. A gente precisa ter contato. A gente precisa ter conexões próximas uns com os outros. E quando a gente olha para o nosso voto de permanecermos juntos aqui, quando eu olho para os irmãos que quinta após quinta têm entrado no Facebook para comungar, para participar da nossa reunião de oração e estudo bíblico, quando eu olho que mais ou menos 20, 30 pessoas estão todos os domingos de manhã na nossa escola dominical, participando, colocando os seus comentários, eu percebo que existe uma necessidade dentro de nós
de vivermos em comunidade, de vivermos em comunhão, de termos algo em comum. Porque embora o pastor Hernandes seja muito bom lá em Pinheiros, eu não consigo ter com a igreja de lá o que eu tenho com a igreja daqui, que é a comunhão, que é a proximidade, que é alguém que caminhou 2 milhas junto comigo. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão aqui, mas lá na Bahia a gente fala alguém que comeu uns 2 quilos de sal junto comigo, que passou por uma caminhada longa junto comigo, que sabe dos meus problemas. A igreja do Senhor Jesus é a igreja que reflete esse ideal de comunidade. Só que, embora exista essa necessidade no nosso coração, existem muitas pessoas nos nossos dias que acham que conseguem ser igreja sozinhos, acham que conseguem buscar a Deus sozinhos. E quando a gente olha para a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, a gente percebe que Lucas, que é o escritor desse livro de Atos, mostra que a comunidade cristã é uma comunidade que permanece sempre. A despeito dos problemas, a despeito das dificuldades, a comunidade cristã é uma comunidade que permanece junta, permanece unida, permanece em comunhão. Se você está com sua Bíblia aberta aí, dá uma olhada no capítulo 1 de Atos, no versículo 14. Depois que Jesus é assunto aos céus, os discípulos voltam juntos para a região, voltam da Galiléia e vão para Jerusalém, e ali eles permanecem juntos, unânimes em oração. Em Atos 2, na festa de Pentecostes, aquela pequena comunidade de discípulos que estava assustada depois da morte de Jesus, eles recebem juntos a promessa do Espírito Santo que é derramado sobre eles quando eles estavam reunidos juntos. Percebe que nada em Atos acontece a indivíduos sozinhos? Depois a gente vai ver o chamado de Paulo, mas assim que Paulo é chamado, o Espírito manda Paulo para a casa de alguém. A gente não consegue cumprir a nossa missão como igreja sozinhos, a gente consegue fazer isso apenas juntos. Eu vejo com muita tristeza também o crescimento de movimentos ultraconservadores, e aí é uma briga terrível dentro da igreja entre cristãos calvinistas, cristãos arminianos, entre presbiteriano e assembleiano, entre cristãos reformados e cristãos pentecostais, e várias brigas nas redes sociais, uma coisa terrível que não é digna de cristão. Nós somos fortalecidos na comunhão e o nosso testemunho é fortalecido, e o Senhor vai acrescentar aqueles que são salvos quando a gente começar a olhar para aquilo em que a gente converge, não para aquilo que a gente diverge. Nós somos fortalecidos na comunhão quando entendemos que as semelhanças que nos unem são muito maiores do que as diferenças que nos separam. Mas também nós somos fortalecidos na comunhão quando nós aprendemos a colocar o interesse do outro à frente dos nossos interesses pessoais. Irmãos, eu casei faz pouco tempo e já estou aprendendo que o casamento é um laboratório muito bom para a gente começar a aprender a ceder e colocar os interesses do outro à frente dos nossos interesses. Relacionamento nenhum se mantém quando o rei é o meu umbigo. Relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, eu vejo tantos pais que querem ser tão controladores dos seus filhos, não conseguem achar pontos de convergência, e aí são tão duros com os filhos, porque os filhos são criados no outro tempo e acham que o filho tem que ser criado no tempo dele. E ao mesmo tempo, filhos que não entendem que os pais são seres de outro tempo também, não dão compreensão para os seus pais, não têm paciência com os seus pais. Isso reflete que tantas vezes a gente está tão apegado aos nossos interesses, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, que a gente não consegue abrir mão disso. A gente é fortalecido na comunhão quando a gente passa a colocar os interesses do outro, do cônjuge, do nosso irmão, da nossa irmã. A gente é fortalecido na comunhão quando a gente coloca os interesses do outro à frente dos nossos interesses. A nossa sociedade individualista é profundamente voltada para o bem-estar pessoal. A forma egoísta como a nossa sociedade acumula riqueza, a forma egoísta com que a nossa sociedade lida com o tempo. É muito engraçado que a gente não tem tempo para bater um papo profundo
com algum irmão que está passando por um problema, mas a gente tem tempo para passar na frente da televisão. A gente tem tempo para ficar olhando o que a gente recebe o dia inteiro no WhatsApp, mas a gente não tem tempo para uma conversa profunda com os nossos irmãos. Isso quer dizer que a gente prioriza aquilo que é do nosso interesse. Para aquilo que é prioridade para a gente, para aquilo que é interesse para a gente coloca isso à frente, né? na lista de prioridades, coloca em primeiro lugar. E os meus interesses, eles ficam evidentes no tanto que eu gasto tempo com essas coisas. Se eu gasto mais tempo olhando meu WhatsApp, assistindo TV, e menos tempo gastando ouvindo os meus filhos, passando tempo com a minha esposa, passando tempo com os meus irmãos, se eu valorizo mais o tempo que eu passo com os meus amigos do trabalho do que o tempo que eu passo na igreja, isso quer dizer que a minha prioridade são os meus desejos egoístas. Nós somos fortalecidos na comunhão quando nós aprendemos a colocar o interesse do outro, a dor do outro, o problema do outro à frente dos nossos interesses. E a gente vê aqui no capítulo 4, né, que nenhum necessitado havia entre eles, porquanto tudo que possuíam, os que possuíam terras, os que possuíam casas, quando havia uma necessidade, eles vendiam. E aqui o que o livro de Atos está pregando para a gente não é um comunismo, que todo mundo deve vender suas casas. Mas aqui diz que, à medida que alguém tinha necessidade, os irmãos eram tocados pela necessidade do outro, eles colocavam o interesse do bem comum à frente do interesse pessoal, eles vendiam suas propriedades para poder sanar as necessidades materiais e econômicas dos seus irmãos. Meus irmãos, como a nossa igreja seria uma igreja revolucionária se a gente colocasse os interesses do outro na frente dos nossos próprios interesses. Como a nossa igreja seria uma igreja revolucionária que teria um testemunho tão poderoso no mundo se a gente, não como obrigação, mas por amor, a gente abrisse mão dos nossos bens materiais em serviço do outro, colocando o outro na frente dos nossos próprios interesses. Nós somos fortalecidos na comunhão quando aprendemos a colocar o interesse do outro na frente do meu. A obra do diabo é corromper os nossos corações para que sejamos cada vez menos solidários. O caminho do diabo, o caminho da destruição, é o caminho do solitário, do desigrejado, do crente que não vive em comunidade. Ao contrário disso, o caminho que Deus traçou para os seus filhos e para o seu povo é o caminho solidário. Ao invés de sermos cristãos solitários, nós somos chamados a viver em solidariedade para com o nosso irmão, em comunidade, em comunhão. A gente vê aqui nos últimos versículos do capítulo 4 o exemplo de um homem chamado José, que recebeu o sobrenome de Barnabé. Um homem que entendeu bem que ele devia colocar os interesses da comunidade à frente dos seus interesses. E logo depois, no capítulo 5, é contada para a gente a história de um casal, Ananias e Safira, que viu o exemplo de Barnabé, mas que vendeu um campo, e ao vender esse campo, Ananias e Safira mentiram para os apóstolos, deram apenas parte do dinheiro para os apóstolos, como se eles estivessem dizendo que deram o dinheiro todo. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, tem um discernimento. Olha para aquele casal e diz: vocês poderiam ter guardado o dinheiro todo para vocês, porque vocês não eram obrigados a vender e doar o dinheiro, mas porque vocês tentaram mentir contra o Deus Todo-Poderoso. O julgamento deles vai vir sobre vocês. E a gente conhece a história. Primeiro morre Ananias, depois a sua esposa Safira morre em seguida, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Porque eles escolheram o caminho dos próprios interesses em vez do caminho da solidariedade, da abnegação. Nós somos chamados como povo do Senhor a sairmos desse lugar onde colocamos os nossos interesses à frente. Nós somos convidados a sair desse lugar aonde a gente vive olhando para as nossas diferenças e não para as nossas convergências, para ir para esse lugar onde a gente converge com os nossos irmãos
e onde a gente coloca os interesses deles à frente dos nossos? Você tem trilhado o caminho do solitário? Ou você tem buscado em Deus ajuda para viver o caminho da solidariedade? Você tem buscado viver apenas divergindo dos seus irmãos, ou você tem buscado convergência nos relacionamentos aqui na igreja? Eu te desafio durante essa semana, ligar para alguém daqui da Vila Hortência que faz muito tempo que você não bate um papo gostoso, e você vai fazer isso mesmo que por telefone. A gente está com uma flexibilização na nossa cidade, mas em nome de Jesus, daqui uns dias a gente vai conseguir estar juntos, poder se reunir para abraçar, para tomar um café juntos. Ligue para um irmão. Ligue para um irmão. Faça um esforço na direção de sair desse lugar da solidão para ir para um lugar da solidariedade. Pergunte como está a vida dele, pergunte como estão os problemas dentro da casa dele. E assim a gente pode permanecer fortalecidos na fé, na esperança, no amor, fortalecidos na missão, mas fortalecidos também na comunhão. A gente vai cantar mais uma vez, vamos louvar o Senhor, uma música baseada nesse texto, para que o nosso testemunho aqui nesse mundo, o nosso testemunho aqui nessa terra seja um testemunho tão vivo como foi da igreja de Atos, desses primeiros cristãos. Vamos cantar? Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Amém. Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos tirou do caminho da solidão para o caminho da solidariedade. Obrigado, Deus, porque através de Cristo nós podemos ter o maior exemplo de que não devemos mais buscar os nossos próprios interesses, mas os interesses do reino, os interesses do Senhor. E Cristo, como sinal de abnegação e de entrega, entregou a sua própria vida na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Ensina-nos, ó Deus, a viver e trilhar esse caminho, o caminho
onde não buscamos as nossas divergências, mas buscamos convergir no fato de que Cristo, o Senhor, ressurgiu. Que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos fortaleça na nossa comunhão com os nossos irmãos e que a Igreja Presbiteriana de Vila Hortência seja conhecida pelo seu testemunho de unidade, pelo seu testemunho de união, que a Igreja de Vila Hortência seja conhecida, ó Deus, como a igreja que coloca os interesses do outro, do irmão, acima e à frente dos seus próprios interesses, ó Pai. E que o nosso testemunho na sociedade seja um testemunho vivo do Teu poder, da Tua presença, que permaneçamos juntos nos bons e nos maus momentos, que permaneçamos juntos, ó Deus, enquanto o Teu Espírito age, trazendo cura para essa sociedade, trazendo vida nas ruas de Sorocaba, mas que permaneçamos juntos também, ó Deus, nos momentos em que a sociedade não nos compreender e nos perseguir. Ah, Deus, ajuda-nos a viver a realidade do Teu Evangelho hoje e todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, recebam agora a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repousem sobre vocês, povo do Senhor, hoje, e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje, amanhã e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana e que você seja fortalecido na fé, na esperança, no amor, na missão e na comunhão. Lembrando que nós temos os nossos trabalhos semanais, todas as quintas-feiras, às 20 horas, pelo Facebook, o nosso estudo bíblico. Nos domingos, pela manhã, nós temos a nossa escola dominical às 9h30, também pelo Facebook. As nossas crianças têm a programação delas às 17h, no nosso canal do YouTube. E às 19h30, todo domingo, o nosso culto aqui pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida, uma boa semana e até mais.